A gente fala agora que em Santa Catarina, 17 mil idosos sofrem de depressão. É o que apontou uma pesquisa que acaba de ser divulgada pela Associação Catarinense de Medicina. Quem traz os detalhes é a Daniela Secom, porque esse levantamento traz outros dados também muito importantes, não é, Daniela? Exatamente, Lucas. Preocupantes e interessantes ao mesmo tempo, né? Interessantes porque a gente consegue desenhar melhor políticas públicas, mas preocupantes porque realmente Santa Catarina tem números um pouco assustadores quando a gente fala de algumas doenças bastante comuns, mas que também preocupam o sistema de saúde. Essa pesquisa foi realizada pela Associação Catarinense de Medicina, em parceria aí com dados do Ministério da Saúde e também entrevistas. Mais de 2.500 pessoas foram entrevistadas aqui no estado. E o mais alarmante realmente foi esse índice com relação à depressão. Mais de 930 mil pessoas aqui em Santa Catarina sofrem com a depressão e pelo menos 19% dos idosos, ou seja, 17 mil idosos, pessoas com mais de 60 anos aqui no estado, têm o diagnóstico de depressão. Então, realmente, a questão da saúde mental preocupa bastante nessa pesquisa. Essa pesquisa foi divulgada ontem, traz outros panoramas também sobre a saúde aqui no estado e a gente traz alguns destaques dessa lista, como, por exemplo, a hipertensão. Mais de 2 milhões de pessoas em Santa Catarina sofrem com a pressão alta. 28% dos catarinenses, né, quase um terço aí dos catarinenses tem pressão alta. 58% está acima dos 60 anos e 89% desse contingente toma medicação para a doença. O diagnóstico de diabetes também. 10% dos catarinenses têm diabetes diagnosticada, 26% está acima dos 60 anos e 90% deles toma medicação. Com relação ao colesterol alto, 18% dos catarinenses têm esse diagnóstico e 38% está acima dos 60 anos, que é o maior percentual dos colesterol alto aqui em Santa Catarina. Já com relação aos fumantes, aí a gente sai um pouco desse contingente mais velho da população, né, mais acima dos 60 anos, e vai para os jovens. Os jovens são os que mais fumam aqui no estado de Santa Catarina. Cerca de 20% dos catarinenses, 1,8 milhões de catarinenses fumam, e desse contingente, 24% é jovem, entre 18 e 24 anos. O estado afirmou que pretende utilizar esses números todos, que são preocupantes, mas que trazem um panorama da saúde, principalmente para direcionar melhor as medidas de atenção primária, de atenção básica e também da atenção um pouco mais complicada, mais assertiva em algumas doenças, para realmente alterar o sistema de saúde aqui e melhorar ele no sentido de atender a população da forma mais efetiva. A gente vai ouvir agora o presidente da Associação Catarinense de Medicina falando sobre esse panorama. O objetivo é a gente começar uma série de ações para que a gente possa, estudando o perfil do catarinense, a distribuição das doenças e fatores de risco relacionados às doenças, como que a gente pode iniciar um planejamento para fazer o catarinense viver mais. O que a gente quer é dar um passo atrás, começar a trabalhar nos hábitos, né, para que as pessoas tenham uma percepção de saúde mais acurada, que ela possa perceber o que ela precisa ficar atenta em relação à sua saúde e que isso transforme em um comportamento, um estilo de vida. Trouxe alguns dados um pouco pessimistas, né, que assustam um pouquinho, mas a gente também tem um dado muito interessante e que traz o reflexo de até dar um parabéns para o pessoal que está em casa, né, que faz atividade física. Cerca de 77% dos catarinenses faz atividade física pelo menos 3 vezes por semana. E talvez seja, junto aí com a alimentação saudável e com os outros fatores de risco, a forma mais eficaz de prevenir essas doenças que eu citei acima. Então, 77% dos catarinenses pratica atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Isso é um dado muito importante e que talvez sirva aí também como balizador para políticas públicas e também projetos de incentivo para, como o presidente da CEMI comentou, o catarinense poder viver mais. Eu volto ao estúdio.